você trouxe Bíblia, abra ela por favor, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu propus no meu espírito, e eu vi atentamente direção do Senhor, há alguns dias, de que eu falasse sobre esse tema com você em algumas semanas. E na semana passada a gente começou a falar do bem ou de Deus. E como nós estamos vivendo uma era em que nós estamos muito informatizados, acelerados, dinâmicos, você pode ver que tudo está no estalar de um dedo nas nossas mãos, e até a comida, por exemplo, em fração de minutos, você sai com ela dentro de um saco, quando você passa num fast food, e você não precisa nem ter mais a preocupação ou despender tempo para fazer sua comida. Ou seja, um mundo muito veloz. E a gente precisa entender que à medida que a velocidade da tecnologia avança, a gente precisa entender que isso também está ligado às movimentações do céu. Por quê? Porque toda a sabedoria que o homem recebe, ela vem de Deus. Sabedoria vem de Deus. E se Deus está dando para o homem, é porque o céu também está movimentando em alta velocidade acerca de mim e de você. Que os dias são maus, estão escritos. Que os dias são maus, estão visíveis. Que o tempo do fim está se aproximando, também está diante de nós. Nós, crentes em Jesus, não deveríamos estar preocupados com isso, nós não deveríamos estar apavorados com o que estamos vendo. Nós deveríamos estar dizendo: Ele vem, andando e saltando pelos montes para buscar o seu povo, amém? Ele vem, diga isso para o teu irmão: Ele vem, andando pelos montes para buscar o seu povo. Então a gente também está sendo doutrinado a querer viver segundo os nossos padrões. Quando nós olhamos para os nossos antepassados, para os primeiros crentes, nós vemos as dificuldades que eles tinham. Eu sempre conto aqui na comunidade que eu participava de uma conferência, e um apóstolo que ministrava lá, tinha acabado de chegar de uma sequência de ministrações na África. E quando ele foi pregar numa localidade, ele foi constrangido pelo pastor. Porque nós, quando vamos pregar em algum lugar, a gente é chamado, então a gente pergunta para quem nos apresenta: quanto tempo que eu tenho para falar? Né? Normalmente eles falam 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Alguns falam assim: fica à vontade. Aí naquele dia, quando o pastor perguntou: pastor, quantos minutos eu tenho? O pastor que deu o microfone para ele disse assim: pastor, o senhor pregue até a hora que o senhor quiser, porque esse povo não está preocupado para ir embora, porque esse povo viajou a noite inteira, e porque eles viajaram a noite inteira, eles querem receber tudo o que eles podem, porque eles só vão poder voltar talvez daqui uma semana ou daqui 15. Aí ele começou a ministrar, e ele via que tinha pessoas em pé, como está a Vanessa aqui, pessoas em pé como está a Fernanda ali, só que elas não estavam em pé elegantes como ela, de mãozinha comportada aqui. Eles estavam em pé segurando um pedaço de pau assim, uma lança, e ele ficava assim, ele ficou um pouco constrangido, e de repente ele perguntou: queria saber o que é esse pedaço de pau aí. Aí o pastor disse assim: sabe isso aí? A gente teve que adaptar aqui na igreja. Os irmãos cochilavam um pouquinho, às vezes por cansaço da viagem, porque viajaram a noite inteira, alguns remaram a noite inteira, e aí caminharam um outro pedaço para chegar aqui, e como eles estão um pouco cansados, e o ambiente, você ouvindo, de repente a gente desce a palavra, a gente tem, você já viu o irmão dando uma cochiladinha aqui na igreja? Parece que ele reina, né? Então ele falou assim: como os irmãos às vezes cochilam um pouquinho, o que eles pediram? Não me deixe ficar distraído, pastor. Então quando eu cochilar, cutuca a gente. Então aquele pessoal que fica em pé, fica com essa vara na mão. Então quando ele vê o irmão cochilando, eu estou pensando em arrumar uma vara dessa aqui. Eu estou imaginando que vai ser o culto inteiro dando varada nos irmãos, porque de vez em quando eu olho daqui, irmãos, olha que eu estou longe, hein? E eu tenho um problema de visão, hein? Eu vejo alguns irmãos, eu vivo sempre no mundo da lua. Está navegando, irmão. As ovelhinhas já pularam a cerca, já fugiram, o irmão nem viu. E ele está sonhando, babando aí nas cadeiras. Mas enfim, por quê? Porque eles querem receber uma porção de Deus. Então existem algumas regiões no mundo que as pessoas sofrem para chegar no lugar onde ela vai ouvir a palavra. Existem algumas, as igrejas perseguidas, por exemplo, que as pessoas não têm a facilidade de segurar nas mãos uma Bíblia como nós, ou ligar uma Bíblia como nós. Por exemplo, ontem nós também fomos em
informados que um querido aqui da MCM, não é? Aqui do Brasil, fazendo missão lá no Quênia, a esposa dele mandou mensagem dizendo assim: olha, meu marido foi agora sequestrado, pegaram nosso carro, jogaram ele dentro, brasileiro, chama Francisco, ele é muito amigo de um pastor amigo nosso, que nós enviamos uma oferta mensal para eles lá no sertão, e eles mandaram essa informação para nós. Ele foi sequestrado essa semana e colocado dentro de um carro, e aí depois de 2 dias chamaram a mulher dele, disseram assim: olha, nós temos imagens de um carro que foi incendiado, e nós vamos lá ver se não é o carro de vocês. Aí quando eles foram lá, identificaram que era o carro, mas dentro do carro tinha um corpo totalmente queimado. E aí disseram que talvez não fosse o dele, fosse alguma ameaça, fosse alguém que eles estavam descartando, mas aí disseram assim: nós vamos pegar esses restos mortais e levar para um lugar. Aí daqui do Brasil foi recursos para que eles pudessem pegar esses restos mortais e levar para um lugar seguro, né, para poder fazer identificação. Aí mandou-se as informações de DNA da mãe dele para lá, e infelizmente foi confirmado que ele foi morto, ele foi executado e incendiaram o carro dele. Ou seja, o que ele estava fazendo lá? Passeando, se divertindo no Quênia? Não, estava pregando o evangelho. Abandonou a vida dele, abandonou a família, né? Abandonou tudo, e por causa do evangelho ele pagou um preço. Hoje ele desfruta das bênçãos da palavra, ele desfruta da eternidade. Para a família só fica a certeza de que ele recebeu a coroa da vida, a coroa de vitória garantida pela palavra. Mas, amado, não dá para aceitar. Ele foi lá falar do amor de Jesus, ele é executado, ele é morto, queimado. Por que Deus permite um negócio desse? Talvez eu esteja contando isso para você sair do marasmo da vida cristã que você adotou, achando que Deus tem que bater continência para aquilo que você quer. Nunca foi assim e nunca será. O reino de Deus nunca será do jeito que nós queremos. O reino de Deus sempre será do jeito que a palavra de Deus nos ensina para ser. E lamentavelmente nós estamos vivendo uma era que muitas pessoas, elas não querem viver para Deus. Elas querem ter a aparência do bem. A aparência do bem de estar na igreja no domingo, a aparência do bem de participar do culto na quinta, a aparência do bem de talvez carregar a Bíblia, a aparência do bem talvez de dizer que é cristão, mas não testemunha Cristo. Então nós precisamos fazer uma avaliação em tudo isso que está escrito nessa frase: do bem ou de Deus? Você está mais preocupado em agradar as pessoas ou agradar a Deus? Você muitas vezes renuncia os seus compromissos com Deus por causa das coisas das pessoas, ou você tem essa segurança de não fazer isso? Eu ensino há muitos anos que a nossa agenda nunca pode ser invertida. Eu não posso pegar os meus compromissos e tentar encaixar algumas coisas de Deus na minha vida. Não, eu tenho que pegar a agenda de Deus e encaixar a minha, se há possibilidade. É uma necessidade nossa de compreensão disso. Primeiras coisas que se prioriza na vida são as coisas do reino de Deus. Os dias são difíceis e vão ficar cada vez piores, mas se nós estivermos no Senhor, nós vamos atravessar momentos de dificuldade. Não sei se vai dar tempo, mas à noite talvez eu passe e depois eu envie no canal de comunicação nosso que nós temos aqui. Eu vou enviar para vocês o vídeo da esposa do pastor Francisco, que ela gravou um vídeo para o Brasil com a tranquilidade, a serenidade, dizendo que o Francisco foi achado de fato executado, queimado dentro daquele carro, mas que eles estavam fazendo a boa obra do Senhor, correndo a carreira que a eles estava proposto. E ela disse: essa leve e momentânea tribulação não vai me fazer retroceder, eu continuo adorando o meu Senhor. Quando eu olhei para aquilo, eu disse: Senhor, eu olho para mim e fico imaginando que se eu estivesse passando por uma situação dessa, se eu teria coragem de continuar a jornada. Mas em nome de Jesus, que a gente não tenha aparência do bem, mas que a gente seja de Deus, em nome de Jesus, e a nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, para a glória do Senhor. Diga isso para o teu irmão, que a sua vida esteja firmada na palavra de Deus. Diga para ele que você viva para a glória de Deus. Diga que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Diga que o seu levantar seja para a glória de Deus. Diga que o seu pensar seja para a glória de Deus. Que o seu tocar
seja para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a Deus nós damos o Francisco, que serviu ao Senhor bravamente, e que eu e você temos coragem de viver bravamente. Ele encarou a adversidade, ele encarou a dificuldade. Para quê? Para cumprir a missão. Que você cumpra a sua, como um agente de transformação de Deus. Bate no peito, profetiza na sua vida: eu sou um agente de transformação de Deus. Então, semana passada, eu compartilhei algumas coisas com você, e no meio da ministração eu mostrei Gênesis capítulo 3, eu vou fazer uma inversão, eu vou pedir que eles projetem para mim, Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, que foi o versículo que eu compartilhei com você, mostrando a hora que a serpente consegue tirar o propósito da Eva, daquilo que era de Deus, para ter a aparência do bem. Eu frisei um pouquinho 3 áreas que ela trabalhou na mente, na visão da Eva, justamente para que ela não se preocupasse mais em agradar a Deus. Eu só vou fazer uma lembrança disso, para que eu possa depois entrar em Timóteo, para você entender. Olha lá, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, diga comigo, agradável ao paladar. Entenda que há um lugarzinho que o meu inimigo e o seu vai tentar nos convencer, é justamente manter o nosso paladar atrativo para nós. Você quer ganhar alguém, você ganha ela pelo estômago, você ganha ela pela comida, e o nosso adversário também. Por isso que a primeira coisa que as pessoas perguntam para nós, quando elas querem se converter, principalmente aqueles que já têm uma vida social, é: a sua igreja, para ficar nela, precisa parar de beber? A questão não é quanto pode beber e nem quanto se deve beber. Na verdade, você precisa entender que isso que você fazia, que você ingeria, alterava a sua emoção, alterava o seu psíquico, alterava o seu pensamento, justamente para que você pudesse ter um prazer momentâneo, se sentir amado, se sentir importante, ganhar coragem para se expressar no meio dos outros. Mas agora, a alegria do Senhor, que habita em mim e habita em você, que nos fortalece, não nos precisa mais fazer dependentes de uma bebida, para nós nos sentirmos alguma coisa ou termos algum valor, até porque nós somos fruto de um sonho de Deus. Então, toda vez que eu me permito ser alterado, um pouquinho mais de fermento, leveda toda a massa, tira a minha essência. E o Senhor não fez você para que na verdade você recebesse uma injeção de bebida, para que você tivesse ânimo. Ele fez você uma pessoa perfeita, uma pessoa agradável, uma pessoa amável, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então profetiza na vida do teu irmão e diga: você não precisa de outra coisa a não ser de Jesus para ser feliz. Por quê? Porque você já recebeu tudo dele, mas vigia, porque o meu adversário seu vai mexer nesse paladar. A Eva começou a ser tentada, então ela começou a ver que aquilo que estava naquela árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos. A queda do Sansão começou na atração pelos olhos. Por quê? Porque ele começou a observar algumas coisas, e nós temos uma dificuldade para isso. Tem gente que tem dificuldade com os olhos, e olha, quando olha, fantasia, deseja, maquina, pensa. Se os seus olhos estão causando mal para você, arranca eles. E você entende que esse arrancar é não permitir que ele na verdade tire de você a coroa da vida, que ele tire de você a herança que o Pai tem para nós. Então veja como o nosso adversário trabalha de forma astuta. A mulher viu que era agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, posição, ter um status, alcançar coisas maiores. Ou seja, ela não estava se sentindo mais feliz no ambiente que estava. Então aquilo que era de Deus para ela começou a ser limitado, e ela tentou achar alguma coisa que tinha a aparência do bem. Quantos entendem o que eu estou falando? Então entenda, o meu inimigo e o seu, ele sempre vai tentar nortear a nossa vida, para que você diga assim, não é bem assim. O pastor também está pegando demais de pesado da gente. Não é bem assim. Se tem uma coisa que o seu inimigo não quer, é que você acesse. Se tem uma coisa que o seu inimigo não quer, é que você desfrute. Se tem uma coisa que o seu inimigo não quer, é que você receba a palavra.
Por que ele norteia a sua vida? Talvez você veio para cá hoje, para o culto, e você não consegue se sintonizar aqui dentro, porque você tem tanta coisa para resolver, ou você já teve grandes problemas nesse percurso todo, para chegar até aqui, que ele minou a sua mente, para você não entregar a Deus um culto racional. Ele minou você para você entregar a Deus qualquer coisa, para você ter aquele hábito assim, ó, cumprir meu compromisso. E no meio religioso essa expressão ela é verdadeira. Não importa que eu fui cumprir meu compromisso. Aleluia, ó, opa, glória a Deus. Deus não quer que você venha cumprir um compromisso. Ele quer receber de você o perfeito louvor. Por exemplo, quando você acordou pela manhã, a sua casa linda, cheirosa, mesa do café da manhã posto, seu marido agradável, já tinha ido buscar pão fresquinho, aí vocês sentaram na mesa, comeram pão, aí você abriu o seu closet, que tem 25 portas, aí você disse, papai, com qual dessas centenas de roupas que o Senhor me deu, eu vou para adorá-lo? Porque a roupa que você escolhe, não é para você se sentir bonito, a roupa que você escolhe é para você dizer, Senhor, é assim que eu me preparei para estar ante a sua face. É assim que eu me preparo para entregar ao Senhor o melhor do meu domingo. É assim, Senhor, que eu quero iniciar a minha semana aos teus pés. É assim que eu quero começar, Senhor, esses novos dias que estão diante de mim, priorizando as coisas que são do Senhor. É assim que nós vivemos, para agradar o nosso Deus. Que a palavra de Deus seja a base da sua família, seja a base da sua casa, seja a base do seu coração e o arrimo do seu espírito, em nome de Jesus, amém? Repete comigo, preciso repreender toda a artimanha do inimigo, para me impedir de acessar o que é de Deus. Por exemplo, ó, se você recebe palavras proféticas direcionadas a áreas da sua vida, quando você cruzar aquela porta para ir embora, ele vai tentar fazer de tudo para que essa palavra não seja verdade. Ele vai nortear você com os pensamentos de que aquilo que você ouviu não é verdade, mas a verdade dele, que é uma mentira, ele quer soprar em você. E ele quer que a verdade dele, que é mentira, fique carregada em você. Mas a verdade que te faz prevalecer é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se o Filho te libertará, se te libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a palavra faz morada em você, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha o que Paulo, é conhecido esse texto, está grifado nas Bíblias. Olha o que Paulo está instruindo Timóteo acerca da base da vida dele. Timóteo, a base da sua vida está aqui, ó. Toda a escritura, toda a palavra, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Primeiro, para ensinar. Diga, a palavra de Deus é útil para me ensinar. Depois ele diz, ele é também para repreender. E eu preciso contar uma coisa para você. A maior parte de nós temos dificuldades com o não. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa. Quantos aqui recebem não de boa? Tem gente que quando ouve o não, tranquilo, beleza. Tem gente que recebe o não, vira a cara. Tem gente que recebe o não, faz nojinho. Começa a ficar ressentidozinho. Então ela não consegue ver que o não é o significado de que não se está aprovando ela, mas se está apontando que as escolhas, as decisões ou os pensamentos precisam ser corrigidos. Então quando você vem na igreja e a palavra que você ouve no culto é uma palavra de repreensão, de exortação, você tem que entrar de novo dentro da Bíblia, que a Bíblia diz que o pai só exorta e corrige quem ele ama. E você que é pai sabe disso. E você que é filho também sabe. Todas as vezes que seu pai te falou não, foi justamente para te poupar, para te privar de alguma coisa. Todas as vezes que eu falo não para os meus filhos, eu estou privando eles de não quebrar a cara lá na frente, ou de não fazer escolhas erradas que eu já fiz. Mas nós filhos muitas vezes falamos, pai, ficamos emburradaço, não é? Ficamos sem conversar com o pai muitas vezes. Você está na mesa para comer, nem olha na cara do pai. Você não faz ideia de como o pastor sofre quando ele fala não para as ovelhas. Aí ela começa a ir numa outra igreja, tira a foto da outra igreja só para mostrar para o pastor que ela foi na outra igreja.
só porque o pastor falou não para ela. Mas na verdade ela não quer ser discipulada, ela quer encontrar alguém que concorde com o que ela quer. E não é do bem, é de Deus. Não é com a aparência do bem ou daquilo que é bom que a nossa vida tem que estar firmada. A nossa vida tem que estar firmada naquilo que é de Deus. Então toda palavra ela é inspirada por Deus para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender. Esse senhor que está sentado aqui, ó, esse cara bonito, parece o filho dele, que é meu pai. E o meu pai falou muito não para mim. E muitas coisas, meu pai falava não, e eu falava, ô pai. Teve um dia que meu pai falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci, e carrego ela e conto ela sempre. Meu pai disse assim para mim um dia: Paulo, este não, você só vai entender quando você for pai. E, irmãos, o dia que eu peguei o Vitor no colo, quando o Vitor nasceu, e a pediatra colocou o Vitor no meu colo, a primeira coisa que o meu ouvido ouviu foi essa frase do meu pai: agora você vai entender o significado de cada não. Eu entendo hoje como foi duro meu pai dizer não. Eu entendo como foi difícil meu pai me segurar, porque quando eu era meninão, 16, 17 anos, eu queria dirigir o carro sem carta, eu queria pegar o carro, ele dizia, não, você não tem carteira, então quem não tem carteira não está habilitado, quem não está habilitado não pode dirigir, então não adianta você infringir a regra. Então eu sei que pelo meu pai, ele poderia dizer, vai, vamos dirigir, mas meu pai tinha que dizer não. Por quê? Porque era necessário preparar o Paulo, era necessário dar base para o Paulo. Para quê? Para que o Paulo, quando também tivesse o seu, também tivesse idade e base para não resignar aquilo que havia recebido. Então é uma necessidade nossa de compreensão. Cada não, cada exortação, cada repreensão está levando você num nível maior de excelência. Diga para o teu irmão isso: cada não e cada repreensão leva você num nível maior de excelência. Então toda palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, para que o meu falar, o meu proceder seja sim, sim, não, não. Não sei se você já ouviu aqueles crentes que dizem assim, ó, pastor, eu tive que passar por uma situação difícil hoje. Eu disse, qual é? Uma mentidinha para a glória de Deus. Como mentidinha para a glória de Deus? Não, pastor, é uma mentidinha branca. Não existe branca, azul, preta, não existe rosa. Não existe. Mentira é mentira. E o que é mentira? A ausência da verdade. Então o que nos faz viver em justiça, em retidão? A palavra. O que nos faz ser firmes e inconstantes? A palavra. O que nos faz ter fé? Participar do culto? Não, ouvir a palavra. Permitir que ela encontre morada em mim. Por isso que fé é fundamental, é não sair da posição que está. E o que nos faz viver assim? A palavra. E o que muitas vezes nos falta? Palavra. E o que a gente não gosta? Palavra. A gente quer coisas que têm uma aparência de Deus, mas na verdade muitas vezes não tem nada de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? O texto continua dizendo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando que você está preparado para tudo que Deus tem? Quando você se permite ser ajustado pela palavra, no ensino, na repreensão, na correção e na instrução da justiça. Tem gente que não acessou coisas de Deus ainda, justamente por quê? Porque não se permitiu ser moldado, não se permitiu ser tratado, não se permitiu ser lapidado, não se permitiu ser curado de situações que precisam ser curadas. E a cura, preciso falar de cura aqui, a cura ela não é um remedinho, a cura não é a frequência de culto, a cura é uma decisão, é você que permite. E não adianta, toda cura tem que tirar casca, porque se não tira, o pulso continua ali. Toda cura começa com dor, toda cura começa em lugares que você tem que tocar, que dói. E a gente tem uma mania de não querer tocar nos lugares que fomos feridos, e se não formos tocados naquele lugar, não vamos produzir cura, não vai cicatrizar. Você sempre tem que ficar colocando um remendo ali, e todas as vezes que você coloca um remendo, você é levado e tentado a se lembrar daquele cenário. Ou você permite que a cura chegue
ou você sempre vai ficar rastejando e mendigando alguma coisa. E Deus não te fez de mendigo à beira de caminho. Deus te chama de filho, para que você se assente na mesa com Ele e coma o melhor que Ele tem para você, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então toma nota aí, existem 2 fundamentos que você não pode perder de vista. Qual é esse fundamento? É o conhecimento revelado versus o conhecimento comunicado. Fala comigo, conhecimento revelado. Diga conhecimento comunicado e conhecimento revelado. São 2 bases. O conhecimento revelado, ele se vê como? Como você abre a Bíblia em casa. E você vai fazer uma leitura, um estudo, vai pegar um devocional. De repente você está ali sentado, você orou, e o Senhor saltou diante dos seus olhos uma palavra, e você diz: essa é a palavra, essa é a chave que eu preciso para a minha vida. Então o que é isso? Um conhecimento revelado do Senhor. Veio para o culto, como algumas pessoas me mandaram mensagem depois do culto de quinta, e disse: pastor, era a palavra que eu precisava, essa palavra aqui mudou minha vida. O que é isso? É um conhecimento que Deus revela, salta diante dos seus olhos num culto. De repente você abriu um período de santificação, você está se santificando, se consagrando, está jejuando para que você tenha respostas, direção, apontamento específico do Pai. E o que é um jejum? Anulando você, para que você seja cheio do Espírito Santo. O jejum é matar a carne e ativar o Espírito. Então o Senhor revela uma palavra a você. O que é isso? É um conhecimento revelado de Deus para a sua vida. E o que é um conhecimento comunicado? É quando você senta para conversar com alguém e alguém compartilha com você alguma experiência. E aí ela pega um texto bíblico e ela fala para você uma coisa. Por exemplo, eu vou pedir que eles projetem para mim ali, não estava no meu script, mas 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Se você quiser marcar aí para você estudar depois na sua casa, marca. Mas é 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, na NVI. Eu vou ler nessa versão. Olha o que esse texto diz, e eu quero te mostrar para você como ele é muitas vezes mal interpretado, e ele gera um conhecimento comunicado, e por isso que as pessoas não acessam a bênção que esse versículo traz. Por mais difícil que seja de falar dele, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repete comigo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas certamente, se eu conversar com você, alguns de vocês já ouviram pessoas dizerem: sabe qual é o problema da humanidade? O dinheiro. O problema do mundo é o dinheiro. Tem gente que fala que o problema é o dinheiro. E até diz, está na Bíblia, que o problema é o dinheiro. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi o amor ao dinheiro. Então as pessoas pegam um texto, tiram o seu verdadeiro contexto e faz disso o quê? Uma expressão de comunicação, que tira toda a revelação, não traz fundamento. E as pessoas ficam o quê? Ficam rasas. E com isso, elas começam a não desfrutar do que Deus tem. Então, é pecado ter dinheiro? Não. É pecado ser rico? Não. É pecado ter coisas boas? Não. Assim como a sua casa é, a casa de Deus também tem que ser. Então é necessário você entender que nós não podemos amar. E amar é idolatrar. É tirar o lugar que ele precisa estar. O dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. O dinheiro não pode ocupar o lugar do matrimônio. O dinheiro não pode ocupar o lugar dos filhos. Não. O dinheiro faz parte, é uma moeda corrente que me dá capacidade de investir, de não investir, de quitar as minas contas, de quitar as suas contas e assim por diante. Agora, amá-lo, idolatrá-lo, desejá-lo acima de todas as coisas, isso sim é a raiz dos males. Você conhece gente que é abastadíssima de dinheiro. Você conhece gente que tem dinheiro para rasgar. Tem gente que tem dinheiro para suar, ele limpar com dinheiro. Você conhece gente assim, mas ela não tem nada de Deus. Ela não tem nada de família. Ela tem diversos matrimônios. Ela tem filhos perdidos. Por quê? A raiz dos males na vida dela é o amor ao dinheiro. Ela focou tanto dinheiro que ela não consegue acessar nada, ela não consegue ver nada. Ela está tão enganada que ela está cega. Então ela está apaixonada pelo dinheiro. Não importa que tudo ao seu redor desmoronou. Não, eu tenho uma boa casa, tenho um carro importado, acabou de sair, eu já tenho o carro. Tá, mas não tem família, não tem matrimônio, não tem filho, não tem mais ninguém. E muitas vezes toma milhares, dezenas de remédios para dormir, porque também tem problemas de saúde. A raiz dos males daquela pessoa é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro, é o amor ao dinheiro.
é fazer com que o dinheiro ocupe algum lugar. Então, esse texto, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é uma comunicação de revelação para mim, para você. É uma informação que o Senhor revela a nós. Dê passos com sabedoria. Por isso que é importante você saber, você precisa orar por prosperidade, porque prosperidade é dom de Deus. Mas você não pode nortear a sua vida só na prosperidade. Você não pode viver para Deus em função da prosperidade. Você não pode fazer culto atrás de culto, barganha com Deus. Papai, estou chegando no altar hoje e fazendo meu voto aqui. Estou trazendo tanto, quero tanto, hein? Isso é negociar, é fazer de Deus um barganhador com você. Isso não agrada a Deus, nunca agradou. Agrada a Mamon. E Mamon precisa prender as pessoas. E porque prende, devolve também para elas. Porque quer fazer elas cegas. Mas eu e você temos a chave da vida. Eu e você temos a palavra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então a raiz dos males está onde? Em amar o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Está aí. Só que você escuta a gente dizendo que o grande problema é o dinheiro. Não, o dinheiro não é problema. Até porque ouro e prata pertencem ao nosso Deus. Tudo é dele. Então Ele dá para quem Ele quer. E se Deus quiser tirar da mão dos ímpios e trazer na mão dos filhos, Ele faz. Por isso que eu entendo que a casa de Deus, ela não pode perder em nada, em beleza, em relação aos lugares que um dia você foi. Por isso que nós precisamos entender que se na casa de Deus, na minha casa tem coisa bonita, na casa de Deus também tem que ter. Se você vai numa rodoviária, não, rodoviária não tem, mas você vai num posto, desses postos de rodovia, e tudo é muito bonito e cheirosinho, por que você não vir no banheiro da igreja e ser tudo bonito e cheirosinho? Porque a igreja tem que ser amarrado com arame, porque a igreja tem que ser pinho-sol? Não, porque a casa de Deus, nós precisamos ter o melhor. Nem tudo o que é melhor é caro, o que é melhor é aquilo que sai de dentro de mim e de você. Até porque, irmão, a excelência não é o quanto você tem, é como você se move com aquilo que você tem. Excelência é isso. Excelência é você fazer tudo bem feito com aquilo que você possui. Tem gente que possui muito, mas não faz nada com excelência. Tem gente que possui pouco e faz tudo com excelência. Faz uma vez só, despende o melhor do tempo, investe aquilo que é necessário, e que você compreenda isso e você viva isso. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga para o teu irmão, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos abençoar, nos corrigir e nos fazer acessar o melhor desse tempo. Então, a palavra que eu quero nortear nessa manhã é: não seja enganado. Bate no peito e diga isso: não quero ser enganado. Então marca aí para você estudar em casa, tarefa da semana, Tiago, capítulo 1, verso 16. Tiago, capítulo 1, verso 16. Veja comigo o que está escrito nesse texto. Tiago, capítulo 1, verso 16. Diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Repete comigo: não me deixar enganar. Para aí, não, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Descendo de quem? Do Pai das luzes, aonde não há variação de pensamento, aonde não há falsidade nem arrependimento, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que Ele tem declarado acerca de mim e de você, vai se cumprir quando você desejar viver aquilo, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se tem uma das características do caráter de Deus, é fiel. Ele não nega a si próprio. Ele não pode negar quem Ele é. E porque Ele não pode negar, a palavra dEle, quando é anunciada, ela tem que se cumprir. Por isso que a Bíblia diz que Ele vela sobre ela para se cumprir. Ele fica observando, encontrando aquele que quer ser o terreno bom para que essa palavra seja germinada e ela possa retornar a Ele com frutos excelentes. Por isso que o nosso fruto tem que ser fruto que permaneça, porque Ele não pode lançar fora a palavra que é fiel dEle. Então não se deixe enganar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito não vem daquilo que é dos homens, não vem daquilo que é terreno,
não vem daquilo que é temporal, nem daquilo que é passageiro. Aquilo que é bom para mim, para você, vem daquilo que é eterno, vem daquilo que é dos céus, daquilo que é do Senhor, vem da palavra dele, não se deixa enganar. E o texto continua: descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, por sua decisão, preste atenção nisso, irmão, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga: eu fui gerado pela palavra da verdade. Conta para o teu irmão que ele precisa ouvir isso. Fala: você foi gerado pela palavra da verdade. Meu Deus, pastor, como que fui gerado pela palavra da verdade? Que padeci tanto desde o meu nascimento. Não importa o que você padeceu, importa que ele gerou você no ventre da sua mãe para um propósito excelente e no mínimo extraordinário. Talvez para esse tempo, talvez para que você pudesse hoje compreender quem de fato você é. Você foi gerado pela palavra da verdade. Você foi gerado para a palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Você não é resto, você é a primícia dEle. Por isso que de mim, de você, Ele não quer resto. Por isso que Ele ensina que eu e você dê a Ele a primícia. Talvez você vai sair daqui hoje de uma forma diferente. Você vai pensar diferente acerca de você. Você nunca mais vai dizer que você é um lixo. Você nunca mais vai dizer que você é uma besta. Você nunca mais vai dizer: não presta para nada mesmo. Está vendo? Nasci para ser esse camelo, essa jumenta. Nasci para ser esse ser imprestável mesmo. Ninguém liga para mim. Ei, o ser humano é passivo de erro e de falha. Ele se move segundo o seu umbigo, mas o Senhor não. O Senhor se move por aquilo que Ele gerou. E você está vendo na palavra que ela é digna de ensino, ela é digna de repreensão, ela é digna de correção, ensinando a mim e a você que nós somos gerados por uma palavra chamada palavra da verdade. E se ela é verdade, você não é um erro, você não é mentira, você é real. E mais do que isso, você é a resposta da primícia de Deus. Ou seja, você não é um ser imprestável. Você é o melhor que Deus tem nesse tempo. Ah, meu Deus, conta para esse irmão e diga para ele: você é o melhor que Deus tem nesse tempo. Mas por que eu não estou vivendo uma vida melhor? Aí que está. Não atrele a sua criação com aquilo que você escolheu armazenar. Não julgue Deus por aquilo que você não vive, pelo lixo que você absorve. Na minha casa tem um lixinho, na minha cozinha, porque eu moro no apartamento, então a gente tem que ficar descartando todo dia. Se não descarta, no dia seguinte ele cheira mal. Então ali tem um saco, eu dou um nó na boca, para quê? Para que aquele cheiro não saia, e tudo aquilo que não presta eu vou fazer o quê? Vou descartar. Se eu permanecer ali, ele vai contaminar todo o ambiente. Então, você foi gerado por uma palavra, você foi gerado para um propósito, você foi gerado como primícia de Deus, mas o que você escolhe armazenar impede você de viver a excelência de Deus na sua vida. Se você guarda sentimentos, se você guarda momentos, se você guarda palavras, se você é pessoa ressentida, você não consegue acessar isso, porque você não avança, você está pesado com esse lixo. E quando você absorve esse sentimento que te norteia, você não vive o que a palavra diz quem você é. Por isso que você é constantemente enganado. Tem a aparência do bem de ser cristão, mas não vive o melhor de Deus. Que você saia daqui hoje fazendo uma avaliação de dentro para fora, porque todo o agir de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E que você olhe no que você carrega. Aproveita e pergunta para esse irmão: o que você carrega? Você é resposta das suas escolhas, irmão. Você escolhe. As escolhas que você faz para você sentir, as escolhas que você faz para ver, as escolhas que você faz para ouvir e as escolhas que você tem para falar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não convém. Convém pensar? Não convém. Convém falar? Não convém. Convém olhar? Não convém. Convém ouvir? Não convém. Então, se não convém, foge da aparência do mal. Do mal a gente foge, irmão.
porque senão ele manipula você. Você viu em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, o que a serpente fez com a Eva, manipulou ela, para que na verdade ela saísse do que era de Deus e tivesse aparência do bem. Quando nós olhamos para a vida de Abel e Caim, nós vemos que Abel teve entendimento do que sacrificar. Caim queria que Deus aceitasse o que ele queria, Deus não aceitou. Aí nós olhamos para a vida de Saul, chamado por Deus, capitão sobre o exército de Israel. O povo quis um rei, colocou-se Saul. E o Senhor disse para ele: olha, vai lá e destrói todos os seus inimigos, não poupe nada. Mas ele quis escolher ouvir o povo, satisfazer o povo. O povo disse: não, vamos poupar o rei, vamos poupar uns gados ali, para a gente fazer um holocausto. Que holocausto que era? Churrasco. Separaram as ovelhas gordas, o gado gordo. E o Saul desagradou a Deus e agradou os homens. Deus se desagradou dele e tirou ele do posto e já colocou alguém no lugar dele. Deus tinha propósito com Saul? Tinha. Quem não quis? Saul, com a escolha dele. Olha para o teu irmão e diga para ele que todo o espírito de Saul corra de você a partir de hoje. Diga que você escolha viver a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E sabe qual que é o problema do engano? Que ele é enganoso. E quem está enganado acredita tanto que ele se sente ofendido quando alguém fala para ele que ele está errado. Quem vive no engano está tão cego que se você for falar para ele que ele está no engano, ele vira a cara com você. É o poder do engano. Vai falar de Jesus para quem está longe. Vai falar de Jesus para quem não conhece. Ele vai falar para você: tenho as minhas crenças. Não tem Jesus, não tem nada. Está tão enganado, que está tão agarrado na mentira. É assim o engano. Eu quero que você entenda que o seu inimigo e eu quer que você viva enganado. Porque se você não for enganado, você acessa o que é melhor dessa terra, meu irmão. E acessa o que é melhor do céu. Mas se você viver no engano, você continua vivendo às beiras, às margens daquilo que o Senhor tem para você. Quantos entendem o que eu estou falando? Repete comigo essa frase assim, ó: não há nada de bom para mim fora da vontade de Deus. Conta para o teu irmão: não há nada de bom para você fora da vontade de Deus. Eu vou encerrar, fala aleluia. Josué capítulo 1. Está na Bíblia. É velha aliança, está na Bíblia. Tudo que está no velho se cumpriu no novo. E se estava no velho, ele estava lá. Jesus sempre esteve no velho. Jesus é o verbo, não mais o escrito, mas agora o revelado. Aquele que se fez carne, para se tornar maldito por mim e por você. Josué capítulo 1, verso 8. Vou contar até 3. Você vai ler em alta voz. Pode ser? É a dinâmica da semana. 1, 2, 3. Por favor, você consegue ler a partir daqui, do ponto, começar no só? 1, 2, 3. Não fica bravo comigo, mas fala mais uma vez isso depois do ponto, a partir do só. Quando que você vai ser bem sucedido e você vai prosperar? Quando? Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e de noite. Sai da Facebook, sai do TikTok, sai do Instagram. Para de ficar escutando a conversa fiada daqueles influencers que não tem nada a não ser lixo para oferecer para você. Na palavra tem vida, então vai para lá que os seus caminhos vão prosperar. Você quer ser rico? Olha para a palavra. Você quer ser próspero? Olha para a palavra. Você quer influenciar? Olha para a palavra, para que você então possa cumprir fielmente tudo que está escrito. É Bíblia.
O crente está abandonando a palavra para ir na modinha do influencer. O crente está abandonando a palavra para ir na moda do coaching. E o coach está pegando um provérbios que você não lê e arrancando um monte de dinheiro seu. E aí para dar dízimo, não dá. Para trazer oferta, onde já se viu cobrar isso para conferência, 90 por mulher. Paga 5.000 para o coach, então. Só que o dia que morrer um familiar seu, pede para o coach no velório. Fala para o irmão, saiu o couro do nosso agora. Fala para ele, saiu o couro. Quando você estiver em crise, pede para ele orar. Liga para ele, ô coaching, ore por mim, porque eu estou numa crise emocional. Ei, irmão, está na palavra. O que você precisa está na palavra. O que você anseia está na palavra. O que você necessita está na palavra. Sabe por que você está querendo desistir? Porque você não lê a palavra. Se você começar a olhar para aquilo que está ao seu redor, você quer desistir todo dia. Mas eu preciso dizer para você, não desista, medita, não desista, leia, não desista, insista, que se você não desistir, está escrito lá, ó, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Não é do bem, é de Deus. Não é aparência de coisa boa, é ser de Deus, é carregar o que Deus tem, é transferir o que Deus possui, para mim e para você. Você é filho de Deus, a sua aparência é de Deus, a sua fala é de Deus, o seu pensar é de Deus, o seu agir é de Deus, o seu concordar é de Deus. Se não tem Deus, não concorda. Se não tem Deus, não aprova. Se não tem Deus, não diga sim. Tenha coragem de dizer não. Só assim seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você pode ficar em pé? Irmão, nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos voltar para a palavra. Você não faz ideia de como eu sofro. Você não faz ideia de como dói na gente. De ver as pessoas insistindo naquilo que Deus não aprova. Como a gente consegue hoje ver as pessoas ser manipuladas por coisas assim. A malícia tomou conta. As pessoas não querem mais raciocinar, não querem mais pensar, elas querem perguntar tudo. Irmão, não sei se você já percebeu, mas se você entrar nas nossas redes sociais, a primeira coisa que você vai ver é quintas, 20 horas, domingos, 9h19. A mensagem que a gente mais recebe é: que dia que tem culto? Ninguém quer ler. Por quê? Porque a bênção da praga da informação quebrou os nossos relacionamentos, e quebrou o relacionamento com Deus. Porque se não tem relacionamento com gente, não tem relacionamento com Deus. O dia que você olhar para as pessoas e falar assim: Deus que me livre, você já perdeu o contato com Deus faz tempo. Porque Deus se manifesta não na planta. Deus não se manifesta Deus se manifesta em gente. Deus usa gente para falar com você. Deus usa gente para tratar você. Deus usa gente para polir você. Deus usa gente para frear você. Eu já falei para você, meu lado sério chama Márcia. Eu sou todo... De vez em quando ela aparece ali na porta, ela põe a mão assim, ó. Quando ela põe a mão assim, eu já sei que eu passei dos limites. Está na hora de eu frear. Está usando quem? Gente. Deus usa gente. Ama gente. Pega essa semana para você amar gente. Eu estou aqui falando de Jesus por você, porque alguém me amou. Teve um cara que gastou a vida dele na minha. Teve um cara que se jogou no capô do meu carro. Arregalou os olhos e disse: você vai na igreja hoje? Cara louco, maluco. Vira e mexe, eu tenho que falar isso para Deus. Deus, que eu não perca o amor do Zé Luiz.
Porque o dia que eu esquecer o que o Zé Luiz fez por mim, eu não vou ter mais vontade de fazer por ninguém. Ah, pastor, mas tem dia, irmão, tem dia que o dia está terrível. Tem dia que eu não quero ver a sua cara. Tem dia que eu não quero chegar aqui, não. Tem dia que eu falo, Senhor Jesus, mas Senhor Jesus, estou fazendo tanto para aqueles crentes, escuto tanta coisa daqueles crentes, eu não quero ver aqueles crentes não, mas eu amo você, irmão. Meu chamado é te amar, o seu também, amém? Então, a gente tem que lutar conosco mesmo, a gente tem que lutar com o engano, então abra-se para a palavra, ajusta a sua vida na palavra, e os seus caminhos prosperarão. Pega na mão desse irmão do seu lado aí, fala para ele, isso é muito importante para mim, viu? Fala, cheio de Deus, então, mais importante ainda. Fala, eu quero abençoar a sua vida hoje. Isso, pega na mão deles. Pai, eu tenho sido movido no Espírito essa semana, para que nesse domingo eu orasse por famílias. Eu quero representar agora, Senhor, essas pessoas de mãos dadas, estão dadas as mãos com a sua família terrena, sua família espiritual. Senhor, eu quero declarar que todo engano que Satanás tem lançado no meio das famílias, tem lançado sobre as pessoas, tem sido lançado sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, eu declaro em nome de Jesus que a tua palavra vai vencer todas as ciladas e as artimanhas e armadilhas. Eu creio, Senhor, que a tua palavra está saltando aos olhos dos teus filhos hoje, e ela encontrará, Senhor, morada, encontrará pouso, vai frutificar e vai florescer na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Toda palavra divinamente inspirada, ela é boa, Senhor, para nos exortar, para nos corrigir, para nos ensinar, para gerar justiça sobre nós. É desta palavra que nós queremos, é isso que nós amamos a tua palavra. Senhor, nos permita acessar o que o Senhor tem para nós. Leva-nos, ó Senhor, a compreensão de meditar nela todos os dias, de declarar ela todos os dias, de amar, ó Senhor, aquilo que o Senhor já confiou a nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos a sua primícia, nós somos a resposta da palavra da verdade. O Senhor nos gerou em verdade. Então, Pai, em nome de Jesus, cura essas famílias, abençoa essas famílias. Cessa, Senhor, Pai, todo o vacilo, cessa, Senhor, agora todas as legalidades que o nosso adversário tinha para operar nessa família. Os abençoe, Pai, de uma forma especial. Enquanto abençoamos uns aos outros, nós te adoramos.